sabe? Então, assim, eu tento pregar tanto Jesus na internet para as pessoas, aí vem irmãos de igreja, ou de fé, ou se é que eu posso chamá-los de irmãos, porque eles se ofendem. Alguns chegam e falam, Rodrigo não é nosso irmão. Rodrigo não está salvo, Rodrigo não vai para o céu. Dói, de fato dói, mas isso está longe de ser vitimismo. Dói como Paulo também não era vitimista, e ele admitiu que quando levantava-se a oposição contra ele teve momentos que Paulo fala, eu cheguei a ponto de desanimar da própria vida. Então, se Paulo, que era um homem tão consagrado, ficou chateado, por que eu não posso ficar? Tá certo? Mas isto colocado, vamos aqui aos textos e o que dizem. Então, repito, só por amor daqueles que realmente podem ter uma dúvida honesta e para explicá-los, porque são acusações muito fortes que são feitas. A primeira delas, os adventistas são seita, isso já está comprovado, todo mundo sabe que é seita e tudo mais. Isso também dito a esmo de maneira irresponsável, gera um certo questionamento. Em primeiro lugar, o que é seita? E quem deu a você, que acusa o outro de seita, como se diz assim, a nomenclatura, o fórum, a autonomia para falar aquele é seita, esse não é? Eu explico por quê. Porque, a rigor, a doutrina para a fé católica, ela diz que todos os protestantes são seita, que a igreja verdadeira é a igreja católica, porque a igreja católica que foi fundada dos apóstolos, as outras são seitas. A igreja católica afirma isso bem claro. É só você ouvir alguns vídeos aí de apologetas católicos. Batista, presbiteriano, tudo são seitas, seitas protestantes. Até no dicionário Aurélio, há pouco tempo, quando você pegava lá, por exemplo, igreja batista, igreja presbiteriana ou protestantismo, seitas religiosas rompidas com a igreja católica. Então, à luz da igreja católica, seitas são todos os evangélicos. Aí você vai para o mundo evangélico, você vê assim, há doutrinas que são diferenciadas. Por exemplo, para os presbiterianos é muito preciosa, muito cara a doutrina de Deus predestinando as pessoas para salvação ou perdição. Eles não abrem mão disso, pelo menos uma grande parte dos presbiterianos de maneira oficial, embora a igreja presbiteriana é muito subdividida. Aí, os batistas não têm essa ideia de predestinação. São coisas muito fortes, muito fortes. João Wesley, que respeitava os presbiterianos, num dos seus sermões, ele chega a dizer que a doutrina da predestinação é tão herética que ela consegue tornar Deus pior do que o diabo. Ora, se João Wesley falou que a doutrina da predestinação é tão herética que ela chega a tornar Deus pior do que o diabo, está nos seus sermões, então por que a igreja presbiteriana não é seita à luz dos metodistas? Por outro lado, se você for um presbiteriano cessacionista, eu falo assim porque tem várias linhas no presbiterianismo, se você for um presbiteriano cessacionista, que acredita que os dons do Espírito cessaram no período apostólico, então você vai dizer que o dom de línguas do pentecostal é uma heresia, porque não existe mais a continuidade dos dons, cessou na época apostólica. Por outro lado, se você é um pentecostal, você vai dizer que heresia é afirmar que os dons do Espírito terminaram, porque para o pentecostal é muito preciosa, é muito cara a doutrina do batismo no Espírito Santo com manifestação pública do falar em línguas. Então, nesse sentido, quem é a seita? E todos esses grupos que eu mencionei aqui, à guisa de ilustração e muito respeitosamente, todos eles dizem, nós somos sola escritura. Sola escritura é uma expressão latina usada na época de Lutero para dizer, nós só baseamos as nossas doutrinas na Bíblia. Então temos que explicar o que significa esse sola escritura, porque o sola escritura do pentecostal entende que um sinal claro de que aquele movimento é de Deus é o batismo com o Espírito Santo e a manifestação do dom de línguas. E eles são sola escritura. O sola escritura do presbiteriano o leva a crer que Deus predestinou alguns para a salvação e outros para a perdição eterna, que o livre-arbítrio é uma ilusão, que as pessoas já estão predestinadas pela soberania de Deus. E eles são sola escritura, mas os assembleianos não dizem isso, oficialmente pelo menos. Então, assim, você vê que há, nos movimentos que dizem sola escritura, entendimentos diametralmente opostos da Bíblia. Então, por que nesse bojo, o adventista que tiver uma
conclusão sola escritura diferente de outros, esse é seita, é leproso. São dois pesos, duas medidas. Você percebe? Então, assim, qual que é o critério para chamar o outro de herege? De julgar o outro? Que é a Bíblia que eu conheço, isso é sola escritura. Aliás, até já insinuaram na internet que eu não devoro Bíblia, que eu não conheço Bíblia, nada. Bom, tudo bem, mas a Bíblia que dizem que eu não conheço, ela fala, não julgueis para não serdes julgados, porque com a medida que vocês julgarem os outros, vocês serão julgados também. Aquele que chama, ouvistes o que foi escrito, dito aos antigos, disse Jesus, não matarás. Eu, porém, vos digo, aquele que chama o seu irmão de tolo, já caiu no erro de matar. Está lá no Sermão do Monte. Então, eu consigo, pelo menos assim, ver a diferença entre o que eu creio, o que criou o assembleiano, o que criou o batista, o presbiteriano, o wesleyano, o metodista, mas eu fico pensando assim, por que eu não posso ter o meu direito de ter uma interpretação diferente de algum irmão desses ramos e ainda assim considerá-lo irmão? Tá certo? Então, essa ferocidade contra os adventistas, eu não sei, por que isso? Por quê? Aí, se Ellen White disse isso, e ela disse isso, se isso que ela falou é uma heresia, então eu tenho um problema com os que acusam Ellen White de herege, porque olha o que diz a Declaração de Fé das Assembleias de Deus, vou pedir licença aos irmãos assembleanos para citá-los. No livro Declaração de Fé das Assembleias de Deus, do pastor Ezequias Soares Silva, publicado pela CPAD de 2017, página 114, é dito assim: não há dúvidas quanto à possibilidade do salvo perder a salvação, seja temporariamente ou eternamente. Mediante o mau uso do livre-arbítrio, o crente pode apostatar da fé, perdendo então a salvação. Se Ellen White é herética porque ela falou que nós podemos perder a salvação, então os assembleianos também são. À luz de um credo reformado calvinista da predestinação, isso aqui é heresia, porque o calvinista vai dizer que aquele que foi predestinado para a salvação nunca vai deixar de ser salvo, e aquele que foi predestinado para a perdição nunca vai se salvar. Mas isso é o calvinista. Agora, se o calvinista pegar que quem discorda daquilo não é bíblico ou é herético, então, para ser justo, ele tem que considerar herege os adventistas, Ellen White, e também os assembleianos, porque os assembleianos falam que a salvação pode ser perdida sim, mediante o mau uso do livre-arbítrio. E outro livro também aqui, a Teologia Sistemática Pentecostal, também publicada pela CPAD em 2008, na página 371, diz assim: um cristão salvo pode sim vir a perder-se. Basta desviar, cair em pecado e perecer, caso não se arrependa antes da insistência do Espírito Santo. Tá bem? E Ellen White repreendeu esses debates e repreendeu também adventistas que embarcaram nessa onda. Um deles mesmo, que Ellen White falou, olha, toda vez que você ganha um debate, a verdade de Deus perde. Esse camarada depois se tornou espírita. Outro que Ellen White repreendeu porque ele era muito arrogante foi Dudley Conrad, que por causa da repreensão dela, largou a igreja adventista e virou batista e escreveu um livro contra os adventistas. Ellen White falou que nós nunca devemos entrar em debate. Aliás, e quando ela fala de aproximar dos pastores, é aproximar não como estavam tendo, porque na época as pessoas pensam que as igrejas protestantes americanas eram todas assim unidas, bonitinha, ali todo mundo dizendo paz do Senhor, graça e paz, e os únicos que ficavam criticando todo mundo com Babilônia eram os adventistas. Não. Você via a ferocidade de um pastor puritano contra um pastor de outra linha religiosa era muito grande. Estuda a história do protestantismo em Massachusetts, na Nova Inglaterra. O que os puritanos faziam ali? O Roger Williams, que foi um dos pioneiros da Igreja Batista, os batistas sabem disso, ele foi expulso da região que ele estava porque ele tinha algumas ideias ali diferentes dos puritanos. Os puritanos o expulsaram ali da região e ele teve que fundar, eu só estou na dúvida agora se foi Long Island ou Rhode Island. Acho que foi Rhode Island. Depois corrija, alguém corrige a informação. E ali os batistas começam. E mesmo dentre os batistas, havia aqueles que diziam, nós somos os verdadeiros anabatistas, vocês não são, por causa da questão da igreja-estado, que Roger Williams foi um campeão da liberdade religiosa, né? Quisera eu que muitos
batistas hoje seguissem a pauta de Roger Williams, da separação igreja-estado e do respeito de um grupo para com outro grupo, porque na época era feroz demais a briga. Eu quero terminar mostrando para vocês aqui que tem o credo de Westminster, e muitas igrejas colocam o que aceita e o que não aceita a partir do credo de Westminster. Eu já falei com vocês do meu descontentamento com essa rotulação que alguns falam, como se tivesse uma procuração de Jesus para decidir quem é dele e quem não é, e muitos batem no peito e falam assim, a minha igreja é só a Escritura, e quando a pessoa fala isso com arrogância e não humildade, ela está insinuando o quê? Que a outra igreja não é só a Escritura, só a dela. Só que aquele que fala, minha igreja é só a Escritura, ele acredita, sei lá, vou dar um exemplo, que os dons do Espírito cessaram no Pentecostes. Então ele acredita que o pentecostal não é só a Escritura, né? Porque o pentecostal que diz só a Escritura, pela Escritura entende que os dons do Espírito continuam. Por outro lado, o outro que bate no peito e fala, a minha igreja é só a Escritura, e eu provo isso porque eu tenho batismo com o Espírito Santo e falo a língua. Ele está dizendo que a outra igreja, que é cessacionista, não é só a Escritura. Então é muito complicado. Eu acho que o mais coerente, o mais honesto seria dizer o seguinte, a minha igreja é só a Escritura, e dentro do solo Escritura, nós chegamos à seguinte conclusão doutrinária, diferente da outra igreja que também diz que é solo Escritura. Só isso. Tá bem? Mas Ellen White tem doutrina, vocês tiram dela. Gente, eu já mostrei várias citações dela aqui que o pessoal fica falando aí, vociferando na internet, e que estão erradas. O que mais que eu preciso mostrar para provar a alguns aí que ainda estão em dúvida? Olha, a igreja de Westminster, o credo de Westminster, que eu falei que alguns pegam como padrão do que é cristianismo. Eu já acho temerário isso, porque o Westminster é um credo reformado calvinista com ideia de predestinação, e nem todos abraçam a predestinação. Mas tudo bem. Como pegam o credo de Westminster, ele fala da igreja universal invisível e da igreja visível. E no cânon 2 do credo de Westminster fala o seguinte, a igreja visível, que também é católica ou universal, não é a igreja católica romana, católica no sentido que ela é de todo o mundo, sob o evangelho, consta de todos aqueles que pelo mundo inteiro professam religião verdadeira. Mas o Westminster não fala qual que é a religião verdadeira. Qual que é a religião verdadeira? E vai mais, juntamente com seus filhos é o reino do Senhor Jesus, a casa da família de Deus, fora da qual não há possibilidade ordinária de salvação. Desculpe-me, aqui quem está cometendo uma coisa que não vejo como sendo bíblica é o credo de Westminster. Por quê? Eu gostei muito da posição de um pastor na internet, que ele falou assim, pastor não adventista, uma característica de uma seita é aquela pessoa que fala assim, olha, para ser salvo você tem que aceitar Jesus, mais isso aqui. Eu achei muito didático o que ele colocou e bíblico. Porque para ser salvo eu preciso aceitar Jesus, ponto. Qualquer coisa que vier depois, o batismo, a santificação, as obras, são consequência da minha salvação, não motivação dela. Então, repetindo esse pastor, ele diz, toda vez que alguém fala para você para ser salvo precisa, em primeiro lugar, aceitar Jesus. Não tem em primeiro lugar, aceitar Jesus como seu salvador pessoal. Quando a pessoa fala aceitar Jesus mais isso aqui, ele está atribuindo função salvífica a outro salvador que não Cristo. A si mesmo, as obras da lei ou qualquer coisa assim. Eu concordo com esse pastor. E aqui o credo de Westminster está atribuindo papel salvífico à igreja visível. Porque ele fala a igreja visível, que é diferente da universal, uma instituição que é reunida por todos aqueles que professam a religião verdadeira, fora da qual não há possibilidade ordinária de salvação. E tanto é que por detrás disso aqui tem muito do calvinismo. João Calvino dizia nas Institutas que não pode ter a Deus como pai quem não tem a igreja visível como mãe. Então está atribuindo à igreja um papel de salvação. Jesus já deixou de ser o único e exclusivo salvador. É Jesus mais a igreja visível. Percebeu o problema? Mas vamos continuar. No cânon 4, o credo de Westminster também diz o seguinte, essa igreja católica, que repito, é a igreja visível, universal, tem sido ora mais, ora menos visível. As igrejas particulares, que são membros dela, são mais ou menos puras conforme nelas é,
com mais ou menos pureza, ensinado e abraçado o evangelho, administradas as ordenanças e celebrado o culto público. Olha bem, o próprio credo admite que as diferentes denominações são mais ou menos puras, mas pertencem à igreja visível. Isso aqui é interessante porque os que formularam o credo de Westminster eram reformados. Eles tinham muito clara a doutrina da predestinação, que outros ramos cristãos consideravam diabólica. A saber, por exemplo, John Wesley. Então, para poder ter uma comunhão com essas igrejas, com essas denominações ou igrejas particulares, disseram, não, tudo bem, a igreja visível é essa aqui, de Westminster. E todas as outras que fazem parte do membro de Cristo são mais ou menos puras. Elas ensinam mais ou menos o evangelho, podendo ter erros nelas. Aí alguns falam, isso aqui está errado, mas ela não é erro que afeta a salvação. Mas peraí, o que é erro que afeta ou não afeta a salvação? Onde é que está na Bíblia falando assim, esse erro aqui afeta a salvação, esse aqui não afeta a salvação, pode tolerar? Onde é que está um estudo bíblico do Sola Escritura que mostre isso? Então, por que a discordância de alguns em relação à predestinação não é problema para chamar outra igreja de herege ou de seita, mas a discordância em relação ao sábado é motivo para me chamar de herege e de seita, tá bem? E quando eu vou para outra confissão de fé, por exemplo, aquela que está na Bíblia de Scofield, que é uma Bíblia muito cara, muito preciosa para os pentecostais, diz assim, a igreja verdadeira é composta do número inteiro de pessoas regeneradas desde o Pentecostes até a primeira ressurreição, unidas a Cristo pelo batismo do Espírito Santo, no corpo de Cristo, do qual ele é a cabeça. Ora, os pentecostais já fizeram na sua versão. A igreja verdadeira é aquela que está unida em Cristo pelo batismo do Espírito Santo. Então, logo, aqueles que não acreditam no batismo do Espírito Santo com manifestação do dom de línguas não fazem parte da igreja verdadeira. E com isso aqui eu já explico por que a igreja adventista fala nós somos a verdadeira igreja. Isso não é discriminação. Raciocina comigo aqui, irmãos. Quando, por exemplo, o Daniel Berg e o Gunnar Wingren tiveram lá em Chicago aquele encontro num culto de reavivamento, e eles ouviram o Espírito Santo falar, Pará. E eles foram a um globo ali, a um mapa, e viram que Pará ficava no Brasil, e decidiram vir para o Brasil. E graças a esse momento com o Espírito Santo e a vinda deles ao Brasil, para o Pará, fundou-se a maior igreja evangélica pentecostal daqui, que é a Igreja Assembleia de Deus. Se não me engano, acho que está em primeiro lugar a Assembleia de Deus. Eu pergunto, isso é verdade? Se é verdade, o assembleiano tem o direito de falar, nós é que estamos certos. Quem está errado é quem nega o Espírito Santo, quem nega o batismo com o Espírito Santo. Ele tem que ter essa convicção, senão por que ele é pentecostal? Por que ele fala línguas? Agora, a partir do momento que um pentecostal que fala línguas diz assim, eu estou certo em falar línguas porque é assim que a Bíblia ensina. Está errado o que diz que não tem dom de línguas. Tudo bem, ele está correto. O fato de dizer eu estou certo é apenas a coerência com aquilo que eu creio. Nada mais do que isso. E repito, John Wesley considerava diabólica a doutrina da predestinação, que é muito preciosa para os presbiterianos. O pentecostal considera ponto que ele não dialoga de jeito nenhum, que ele não abre mão o batismo com o Espírito Santo e com a manifestação de falar em línguas estranhas, que o outro vai considerar que aquilo não tem nada a ver. Tudo bem, mas onde está o respeito pelo outro aí para falar isso aqui é aceito ou deixou de ser?